Amados irmãos, estamos numa série muito gostosa, os irmãos podem se assentar, falando sobre o livro de Tiago, e nós estamos falando a respeito de Tiago capítulo 5. Hoje chegamos a Tiago capítulo 5, os versículos de 1 a 12. Então eu quero que você abra a sua Bíblia aí em Tiago 5, de 1 a 12. Estamos falando a respeito de fé em ação, baseado no livro de Tiago, e hoje chegamos ao seguinte tema, é o tema que me deram, não é? A fé demonstrada em meio à injustiça social. E é por isso que só coração do início a gente já se posicionou a respeito desse texto. E o texto de Tiago, capítulo de número 5, o versículo de 1 a 12, assentados como estamos, ele nos diz assim: ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como o fogo lhe devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifam os seus campos, e que por vocês foi retido com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e fortaleceram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda a terra para que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tem uns profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. Tiago, capítulo 5, versículos de 1 até 12. O que o texto bíblico está nos dizendo aqui, amada igreja, é que nós vivemos num mundo desproporcional. Desde quando Jesus Cristo disse que nós teríamos sempre conosco os pobres, Jesus Cristo já sabia, olhando para o futuro, de que sempre haveria desigualdade social. Isso seria uma marca da vida do ser humano sobre a face da terra. Sempre teríamos os pobres, sempre teríamos os ricos, e haveria um abismo entre eles. Agora, a perspectiva de Tiago é que a igreja de Jesus Cristo deve ser resposta a esse grau de injustiça, principalmente a social. Uma igreja, ela deve trabalhar para minimizar numa sociedade a miséria e a pobreza. É por isso que uma igreja, ela pode crescer na proporção que precisa crescer, mas nunca pode se esquecer dos pobres. Afinal, a religião verdadeira, segundo já aprendemos, é realmente cuidar dos órfãos e das viúvas e cuidar deles em suas necessidades. Essa é a religião verdadeira. A vocação de uma igreja sempre está ligada às questões sociais. O grande problema é que estamos tão aglutinados numa cidade tão grande de São Paulo,
É tão difícil a gente sobreviver nessa cidade, que ela por si só, em suas tarefas, em suas distâncias, em suas lutas, em suas nuances, ela nos leva a viver uma vida só focada em nós mesmos. Esse é o grande problema do cristianismo hoje. Nós estamos tão ocupados em viver nesta cidade que nós não temos nem tempo de olhar para a questão da injustiça social. Tanto é que neste tempo a injustiça social é tão severa, é tão grave, que nós acabamos nos acostumando com ela. Veja o processo que acontece com todos nós seres humanos que vivemos nessa cidade. A violência é tão grande que a gente se acostuma com a violência. Veja só, se você chegasse em 1910 e dissesse que num final de semana foram assassinados na cidade de São Paulo 3 pessoas, aquilo era razão de escândalo. Agora, que tal dizermos que provavelmente num final de semana como este, provavelmente 45 pessoas vão ser assassinadas? Aí você diz assim: engraçado, pastor, eu nem percebo. Eu nem percebo. Vamos tornar isso diferente então. Quando houve a primeira morte do coronavírus, ficamos todos chocados. Se eu disser para vocês que centenas de milhares de pessoas morreram, a gente vai dizer assim: puxa, que pena, pastor. Parece que aquilo que era grave, agora não é grave. Mas há um sentido no ser humano que é o ponto mais triste e nefando da vida de um ser humano. A miséria está tão perto da gente que a gente acaba se acostumando com a miséria, principalmente dos menos favorecidos. Uma criança fazendo malabares na frente de um carro já passa desapercebido. Alguém que no sinal de trânsito quer limpar o para-brisa do carro, nós já temos até juízo. Um moço nessa condição devia estar trabalhando. Até parece que nessa cidade nós temos trabalho à vontade, né, irmãos? Irmãos, a gente vai se acostumando com tudo isto. O texto de Tiago é um alerta para todos nós, porque, irmãos, nós, membros desta igreja, nós temos muito. Eu sei que tem membros desta igreja que hoje estão passando problemas seríssimos, financeiros. Mas, irmãos, a média da nossa igreja, irmãos, nós somos abençoados sobre a face da terra, irmãos. Nós temos muito, irmãos. Nós temos muito. Deus tem nos dado muito. E você tem que dizer glória a Deus agora. Deus tem nos dado muito. Como é maravilhoso saber que um cristão ele pode orar a Deus e Deus pode até dizer: não te respondo. Mas esse mesmo Deus diz: nunca vou deixar faltar nada na sua vida. Pode ser que o não de Deus nós tenhamos, igreja, mas passar necessidade nós não vamos, porque Deus cuida do seu povo. Mas, irmãos, o que dizer daqueles que não têm tal convicção? Esse texto de Tiago, para mim, ele é emblemático. E eu deixei para o fim uma ilustração, mas por causa do meu coração e da oração que fiz a princípio, a oração dessa semana triste, eu vou começar contando o que eu ia falar no fim. Aí lá no fim, eu vou lembrar todos vocês do pastor que eu tive e da Vemaguete que ele tinha, um carro antigo que ainda só é relíquia hoje. A minha família não nasceu num lar cristão, os nossos conceitos eram todos outros.
Era um misto de catolicismo com macumbaria, crendice, era um pouquinho de tudo, desde espada de São Jorge, arruda na orelha. Minha mãe queimava incenso toda segunda, quarta e sexta, ou quarta e sexta, a gente sentia aquele cheiro, era a fé que nós tínhamos. Mas um dia a fé no Senhor Jesus Cristo nos alcançou. Nós estamos vivendo o momento mais difícil da história da nossa família. Momento de extrema pobreza. Meu pai decidiu começar da estaca zero. Comprou uma casa num bairro novinho em Santo André. Ergueu um cômodo com muito sacrifício. E depois tinha um barraco. E nem banheiro a gente tinha. As necessidades a gente fazia lá no fundo do terreno mesmo. Não havia água, não havia luz, não havia esgoto. Esse era o lugar que a gente morava. Pior do que tudo, papai e mamãe não tinham saúde boa. 5 filhos, necessidade por tudo quanto é canto. O sonho da minha vida, porque eu tinha ouvido isso na escola, era que quando você chupava uma bala de hortelã, e você chupava o ar para dentro, ficava gelado. O sonho que eu tinha na minha vida era comprar uma bala de hortelã, para fazer a experiência. Tamanha era a pobreza e a miséria que a gente vivia. Eu me lembro da minha mãe, que está me assistindo. Oi, mãe, eu te amo, viu, minha mãe? A senhora é a mulher mais linda do mundo. Eu te adoro. Minha mãe não tinha piso na cozinha, um barraco que era a nossa cozinha, mas você podia comer no chão da minha casa. De tão limpinho que era aquilo, minha mãe varrendo aquele lugar, varrendo o pó. Nunca me esqueço. Mas de repente, algo novo aconteceu naquela família. A fé entrou no coração nosso. E eu nunca vou me esquecer do meu pastor, William de Souza, chegando na nossa casa lá em Santo André, no meio do nada, com uma Vemaguete, aquele barulhinho daquele carro com motor de 2 tempos, e chegando, parando na porta de casa. Que dia feliz foi aquele! Ele abriu o porta-mala do carro e levou para nós comida. Levou comida para nós, porque sabia de todas as lutas que nós estávamos passando. E eu me lembro que os irmãos americanos mandavam naquele tempo para o Brasil latas de 18 litros de aveia, farinha, e tudo aquilo era distribuído nas igrejas batistas. Os irmãos norte-americanos batistas mandavam para os países em desenvolvimento comida. E um carregamento enorme tinha chegado em Santos, distribuído pelas igrejas batistas. E agora então, aquele pastor se lembrou da minha família. E eu me lembro que como criança, eu era o mais velho da turma, ajudei o pastor a arrancar tudo aquilo e colocar dentro de casa. Foi uma alegria. Ele trouxe latas e latas, tudo escrito numa outra língua, um negócio inacreditável, um negócio mágico. Alguém se lembrou de nós, no meio do nada. Parece que a fé veio junto com obras, a fé chegou junto com justiça social, a fé chegou junto com respeito, com dignidade. E eu me lembro que depois do pastor ter falado bastante,
Eu me lembro de uma coisa que aquele pastor disse para o meu pai. Ele disse: seu Mário, você tem uma família numerosa. Você saiu de São Caetano do Sul e decidiu vir para cá, para Santo André, e começar a sua vida aqui nesse lugar. Antes você não conhecia a verdade, mas agora você conhece. E eu quero pedir para vocês, para que vocês se levantem, para que vocês sejam fortes. Se levantem e sejam fortes. Plantem nesta terra. Cuide do que Deus tem dado a vocês. Prosperem neste lugar, porque o Senhor teu Deus é com vocês. Eu nunca vou me esquecer daquilo. Fui com meu pastor até Avemaguete, na hora dele ir embora. Ele olhou para mim e disse assim: como é teu nome? Eu disse: Wagner. Ele disse: Wagner, você precisa ser como Josué. Você conhece Josué? E eu disse: não. Ele falou: está na Bíblia. Seja como Josué. Eu pergunto, quando eu entrei para dentro de casa, o que é que foi que eu fui fazer? Eu fui descobrir quem era Josué. E dentro da minha família, meus pais sabem, minha mãe está nos assistindo, o filho mais medroso que havia naquela família era eu. O mais velho e o mais medroso. O filho que meu pai queria que fosse o mais corajoso era o mais medroso. Eu tinha medo de tudo. Os meus medos infantis me sufocavam. Eu vivia apavorado. Eu vivi tanto em São Caetano do Sul, numa região tão povoada, e fui para o meio do nada, para o meio do mato, para viver. Qualquer barulho que se fazia, eu tinha medo. Meus irmãos eram menores, não conseguiam se lembrar disso, mas eu era apavorado. Eu aprendi em Josué a ser corajoso. Quantas vezes subia no telhado da minha casa e dizia para Deus: Senhor Deus, me faça como Josué, que eu seja corajoso e muito forte, Senhor. E eu não vou me esquecer que junto com a miséria, a luta da nossa conversão, chegou a fé, e a fé nos ensinou a sermos fortes no meio das circunstâncias difíceis. E eu me lembro com que alegria meu pai pegou um caderno, sentou junto com os filhos e disse essa expressão: agora nós somos cristãos. A miséria não combina com a gente. Nós precisamos mudar a nossa situação. E aí meu pai começou: não temos água, vamos fazer uma cisterna gigantesca. A Bíblia fala que o povo de Israel tinha cisternas, vamos fazer as nossas cisternas. O papai vai comprar água e nós nunca mais vamos ter falta de água aqui nessa casa. Irmãos, fomos para dentro daquele buraco. Meu pai não fez um buraco, ele fez uma piscina gigantesca. Cobriu aquela piscina. Tinha água para nós e para todos os nossos vizinhos. O caminhão-pipa vinha da prefeitura de Santo André e descarregava naquela caixa d'água quase que um caminhão inteiro de água. Nunca me esqueço daquilo. Meu pai pediu permissão para o terreno do lado para poder plantar, para ter subsistência para a sua família. E íamos todos nós plantar. Eu nunca vou me esquecer quando tudo aquilo começou a produzir frutos. Eu me lembro de nós estarmos colhendo, vendendo aquelas hortaliças, e de repente a miséria que era companheira nossa, naquele lugar tão simples, em que toda noite a gente pegava um lampião, acendia o lampião e cantava uma música que minha mãe tinha ensinado. Pouco a pouco,
tudo aquilo foi mudando. A cidade de Santo André cresceu, veio água, veio esgoto, veio tudo. E eu nunca vou me esquecer daquele ato de fé, que nós fomos incentivados pela fé a romper com a nossa miséria e lutar por aquilo que Deus tem dado ao ser humano. E como diz o texto de Tiago, ainda que haja opressão no mundo, ainda que pessoas possam ter lucros, há aquele que semeia, é aquele que espera colher, é aquele que muda a sua subsistência, baseado também na fé em Cristo Jesus. Mas a coisa mais linda que meus pais me ensinaram naquele período de tempo foi dividir tudo que nós tínhamos com os outros. Nós dividimos o nosso colchão, nós dividimos a nossa água, nós dividimos a nossa comida. Nunca retemos nada, porque nós aprendemos com a vida que estender a mão é ser cristão. Foi assim que a gente cresceu. E aquilo nunca mudou na minha vida. Eu me lembro quando eu cheguei no seminário e tinha que trabalhar, fui limpar banheiro para poder pagar meu estudo. Tocava a cantina do seminário. Quantas vezes os estudantes vinham com fome e não tinham o que comer. Hoje meus colegas de ministério, mas não tinham nem dinheiro para comer. Mas ia lá na cantina e eu dizia a mesma coisa sempre. Deixa todo mundo comprar o que tem que comprar. E depois nós vamos dividir aqui conosco tudo que pode ser dividido. Muitos deles pagavam com cheque sem fundo. Eu me lembro na convenção centenária dos batistas brasileiros em Salvador, na Bahia, em que eu decidi pegar todos os cheques sem fundo e entregar para todos os colegas meus pastores, dizendo que eles não me deviam nada. E eu me lembro aqueles pastores que hoje são líderes dessa denominação dizendo para mim: mas eu fiquei devendo? E eu dizia: a ninguém deveis nada a não ser o amor. Mas você quer saber onde eu aprendi a respeito de justiça social? Através da fé numa igreja. Porque um dia eu precisei. Os nossos parentes não podiam nos ajudar. Mas havia uma igreja que cruzava a fronteira numa Via Maguete para poder repartir o pão com aquele que não tinha. Mas o mais bonito de tudo, aquele homem foi usado por Deus para dizer: fique firmes no seu lugar, lute por suas convicções, porque o Senhor teu Deus é com vocês. Que lição preciosa que eu nunca vou me esquecer. É por isso que não importa o quanto nossa igreja possa crescer, nós teremos sempre o que fazer aqui, porque nós teremos sempre as pessoas necessitadas para ajudar. Graças a Deus, a nossa despensa está sempre cheia, temos como ajudar. Roupas, eu acho que eu nunca fui pastor de uma igreja onde que vocês doem tanta roupa como vocês doam. A gente não tem mais nem lugar para fazer a triagem dessas roupas mais. Tudo ficou grande na proporção. Nesse tempo de pandemia, a despensa da nossa igreja nunca esteve vazia, nunca. Porque Deus tem dado muito a vocês. Vocês têm doado e a igreja tem feito a sua parte para ajudar a todos aqueles que necessitam. Irmãos, queremos distribuir 750 brinquedos para as crianças, com bala, doce, etc. Você já fez a sua contribuição? Porque não adianta ler Tiago se você não pôr a mão no bolso. Tiago é assim: quem ama põe a mão no bolso, quem ama contribui.
Tá bom? Então, se você é meio miserável, mão de vaca, você está com medo da pandemia porque vai demorar ainda mais tempo e etc., deixa eu ensinar um segredo para você. Quanto mais generoso você for, mais Deus vai te conceder. Esse é o princípio bíblico. Não está em nenhuma aula de microfinança, macrofinança, microeconomia, macroeconomia. Eles vão dizer o contrário. A Bíblia diz que se você for generoso, Deus vai abrir a janela dos céus, porque Deus ama quem dá com alegria, quem é generoso. O livro de Tiago são lembranças veementes da parte de Deus para dizer para o seu povo de uma maneira sistemática. Vamos fazer aqui a leitura dos 12 capítulos. Você deve ouvir, ver a miséria das pessoas e chorar a respeito disto. É o que diz o texto. Todos os nossos bens é muito pequeno diante do nosso Deus. Está lá nos versículos 2 e 3. Explorar os mais fracos, aqueles que te servem, aqueles que são teus empregados, se você explorá-los, isso será lamentável aos olhos do Deus Altíssimo. Aprendemos esse texto que a desigualdade social entristece o coração de Deus. Oprimir os mais frágeis aborrece o coração de Deus. Deus pede que sejamos pacientes nas lutas, cautelosos e justos no mundo em que vivemos. E que ser paciente, cauteloso e justo no mundo em que vivemos é o caminho sugerido por Tiago. E ele diz: igreja, não se esqueça o que aconteceu com os profetas do Antigo Testamento. Eles clamavam pelas cidades dizendo: vocês judeus estão se esquecendo dos pobres, dos miseráveis, das viúvas, dos órfãos. Isso não é assunto do Novo Testamento, é assunto do Velho Testamento. Amós, Isaías, Jeremias, Abacuque, todos eles clamavam pelas cidades lutando contra a injustiça. Lembre-se dos profetas, igreja, que sempre denunciaram a pobreza e a miséria das pessoas e lutavam para que isso fosse mudado. O texto bíblico conclui dizendo: sejam honestos e coerentes nas suas palavras. Se você disse sim, que seja sim. Se você disse não, que seja não. É o que nos diz o texto bíblico. Por isso, irmãos, quanto mais conforto e estabilidade tivermos, mais devemos ter binóculos para olhar a necessidade de todos. Mesmo que num gesto infantil tenhamos que virar o binóculo e ver o que está distante mais perto, e quem sabe em algumas coisas da vida ver o que está perto mais longe, mas nunca deixar de enxergar e descobrir que nós nascemos neste mundo para doar, e podemos doar, porque Deus tem nos dado muito, irmãos. O apóstolo Paulo exemplifica a sua vida desse modo: se você tiver com o que comer, com o que vestir e onde morar, que você esteja satisfeito com tudo na sua vida. A vida cristã deve ser simples. Mesmo que Deus nos dê condições, Deus não tem nenhum problema se você tem muito, desde que você não coloque o seu coração no dinheiro e nas coisas materiais. Você pode viver uma vida luxuosa, mas ter um coração como o Tiago nos ensina.
Não há nenhum problema, não há nenhuma incoerência entre riqueza e o texto de Tiago. Não, pelo contrário. Porque o que Deus mais deseja é que você entenda que Deus te dá para que você possa dar para os outros. E quanto mais você der para os outros, mais Deus vai te dar. Essa é a regra. Me permita dizer, irmãos, as pessoas mais generosas desta igreja são as pessoas mais prósperas. Se você perguntar para mim como que tem a ver generosidade com prosperidade, eu não consigo explicar. Mas aqui nesta igreja, as pessoas mais prósperas são as mais generosas. As pessoas mais difíceis de se lidar nesta igreja são as mais miseráveis. São aquelas que são apegadas ao dinheiro, que vivem julgando até quando esta igreja distribui um panetone para a população de rua. Gente que discute por que nós temos que fazer isso, aquilo, aquele outro. Como discute hoje por que a gente tem que ajudar 750 crianças entregando um presente. Tristemente é verdade. Esses são os mais pobres e os mais miseráveis. Quem vai cuidar deles é Deus, não sou eu. Mas aqui nesta igreja e por onde eu tenho passado, as pessoas mais generosas são as pessoas mais prósperas. Se você olhar para isso, você vai descobrir que a palavra de Deus é a verdade. Agora eu vou voltar lá para Vemaguete e para o pastor William de Souza. Ele disse para mim, e essa é a frase que eu não disse a princípio. Eu falei assim, pastor, muito obrigado, porque a minha família estava precisando. Muito obrigado. E ele disse, fica tranquilo, porque eu acredito que essa é a última vez que eu vou vir aqui, a primeira e a última, porque onde Jesus Cristo chega, chega a prosperidade. Na casa onde Jesus Cristo entra, entra a prosperidade. Guardei isso no meu coração. Papai me emancipou logo cedo. Com 13 anos de idade já fui trabalhar. E trabalho até hoje. E nunca mais passamos fome. Só fui passar fome no seminário. Uma vez, uma noite, eu não consegui almoçar porque não tinha dinheiro. Não consegui jantar porque também não tinha dinheiro. Fiquei com vergonha de pedir para alguém dinheiro para poder fazer um lanche. Eu só tinha chegado no seminário, não conhecia muitas pessoas. Mas eu não vou me esquecer que havia só um pedaço de pão duro, bem duro mesmo, daqueles que você bate e faz barulho. E havia no fundo do vidro de Nescafé colado no fundo. Sabe daquele que fica para o fim e endurece? Eu peguei o ebulidor, coloquei na água, que os cariocas chamavam de rabo quente, coloquei o ebulidor, fervi a água, coloquei no fundo do vidrinho de Nescafé, dei uma mexida, coloquei numa xícara, porque podia ser pobre, mas chique. Porque café a gente toma em xícara, viu, irmãos?
Eu fui lá do lado de fora do quarto, era 3h20 da manhã, não conseguia dormir de fome. E eu disse para Deus: Senhor Deus, eu sei que o Senhor existe, eu não estou conseguindo ver onde o Senhor está em toda a minha vida. Eu vim para cá, para o Rio de Janeiro, para te servir por toda a minha vida. Eu só quero te pedir uma coisa nessa noite, nessa madrugada: que eu tome esse café e que ele seja suficiente para mim. E se o Senhor fizer isso nesta noite, eu nunca mais da minha vida direi para o Senhor: por que, Senhor? Nunca mais da minha vida sairá dos meus lábios essa expressão, porque eu terei a certeza que o Senhor tem um propósito em todas as coisas. Fiz esta oração e tomei o café. E me perdoe as irmãs, minhas princesas lindas, mas eu acabei de tomar aquele café e eu até arrotei. Me perdoa. E desde então, desde aquela madrugada, irmãos, nunca mais nada faltou na minha vida. Hoje, eu não posso nem dizer, eu tenho vontade disto ou daquilo, porque Deus vai me entregar de bandeja tudo isto, porque eu descobri o segredo da vida. Obedeça a Deus e deixe todas as consequências nas mãos de Deus. Naquele dia eu aprendi essa lição. Por isso, às vezes aqui em Boas Novas, alguém sempre tem uma palavra para dizer. Pastor, que tal a gente se esquecer disto, daquilo ou daquele outro? Eu digo: nunca, jamais vamos nos esquecer disto. Por uma razão muito simples e óbvia: eu sei de onde eu vim, eu sei o Deus a quem eu sirvo, e esse Deus maravilhoso e poderoso é que me ensina que a minha fé combina com justiça social. Por isso, ensine isso, repito, aos seus filhos. Vá fazer compra para a tua família e pegue um carrinho pequenininho para os teus filhos e ensine que você faz compra também para as pessoas necessitadas. Ensine isso aos seus filhos e você nunca terá filhos miseráveis, mesquinhos. Porque quando a gente fazia o nosso carrinho, a gente fazia o carrinho das crianças. E a gente dizia para eles: isso aqui vai para a igreja, porque da mesma forma que Deus dá para nós, nós temos que dar para os outros. E por isso que eu não tenho problema nesta área com os meus filhos, e nem terei com os meus netos, porque a generosidade tem que combinar conosco. Hoje, cada vez que recebo algo, fico imaginando quanto aquilo deva custar. Nessa semana, uma família da igreja muito querida e amada, movimentaram homens e mulheres dentro daquela família para fazer um gostoso e delicioso cheesecake para minha família. Eu sei que vocês já vão ficar com água na boca, mas essa é a intenção. Pães, cheesecake, uma camiseta, tudo certo no seu lugar. Já imediatamente calculei quanto aquilo custaria. Generosamente já coloquei um valor acima. E eu já sei aquilo que eu vou entregar, dizimando ao Senhor o que eu ganhei das outras pessoas. Porque eu sei que se eu for generoso com Deus, Deus vai fazer com que nunca me falte um cheesecake na minha mesa.
Nunca. É o segredo da multiplicação, quando você reconhece Deus nas pequenas coisas. Eu pouco tinha, Deus me deu tudo que eu tenho. Hoje eu sou grato a Deus por tudo que tenho, mas o meu coração não é egoísta, não é mesquinho. Quantas e quantas vezes nesta igreja fomos desafiados a contribuir? Quantas vezes eu cheguei para minha esposa para dizer a mesma coisa: meu amor, nós temos esse dinheiro guardado, vamos entregar para Deus? E aí foi toda a reserva embora. E eu agradeço a Deus porque minha esposa nunca disse assim: mas a gente podia fazer tanta coisa com esse dinheiro. Eu disse: não. E a mesma coisa sempre tenho ensinado aos meus filhos: vamos doar, vamos dar tudo isso para a obra de missões, vamos. E a gente faz isso com prazer, e começa tudo de novo. Mas há um prazer tão grande em começar tudo de novo, porque a gente sabe que aquele valor, aquele montante, foi para abençoar pessoas do outro lado do mundo. Porque cada vez que eu vejo uma necessidade, eu pergunto para Deus: Senhor, o que o Senhor tem a ver isto comigo? Fala ao meu coração, e o que o Senhor falar no meu coração, eu estou aqui como servo teu para te ouvir. E é por isso que Deus tem nos dado tanto, e a gente só diz assim: eu aprendi o segredo da vida, mas todas as pessoas são interessantes. A equipe de louvor pode vir, porque temos uma canção para cantar. Eu quero terminar com eles aqui à frente. E às vezes eu fico surpreso com aquilo que Deus continua fazendo. Dias atrás, eu cheguei na minha padaria para comprar, e havia uma senhora na porta dizendo assim: você pode me ajudar? O que eu falei para aquela mulher? É claro que eu posso te ajudar. O que é que você está precisando? E ela disse assim: eu estou precisando de 1 litro de leite e 4 pãezinhos. É só disso, moço, que eu preciso. Eu moro em Mauá, sou empregada aqui em São Caetano do Sul. Fiquei com vergonha de pedir para minha patroa para me ajudar. Agora estou indo embora para casa e tenho que dar o pão para meus filhos. Eu disse: claro, vamos lá. Quantos filhos? 4 filhos. É um pãozinho para cada? É, moço. E qual a idade deles? E ela já começou pelo maiorzinho, 14 anos. 14 anos come 4 pãozinhos. Vamos caprichar um pouco mais, né, irmãos? Vocês que têm filhos adolescentes sabem que um pãozinho só não dá, né? Mas vamos fazer um lanche melhor. Aí separei tudo, coloquei. A mulher foi embora. Sabe quem foi mais abençoado naquela tarde? Aquela senhora achou que ela foi abençoada. Quem mais abençoado fui eu, porque eu sei de onde eu saí. Eu sei tudo aquilo que Deus fez na minha vida. E tem uma coisa muito linda que combina com todos nós que somos cristãos. É a justiça social. Tenha sempre para você e sempre algo a mais para doar para os outros. Seja generoso, meu irmão. Seja generosa. E quando você fizer isto, você vai descobrir que melhor é dar do que receber.
você vai descobrir que generosidade e bondade combina com todos nós que somos cristãos. Quem sabe agora mesmo à tarde, alguém vai bater na porta da sua casa. Você vai receber o telefonema de alguém que está necessitado. Quem sabe logo mais à noite você vai passar por alguém que está precisando. E aí tudo aquilo que a gente aprendeu nessa manhã tem que fazer parte da tua vida. Porque justiça social combina com a gente, combina com você. Ter os pobres conosco sempre teremos, mas o que Deus quer mais que nós tenhamos no nosso coração não é os pobres conosco, ou a consciência dele, é de termos e desenvolvermos um coração generoso. E se o seu coração não é assim, antes da bênção, depois dessa canção, eu volto para pedir para Deus, quebra o nosso coração, dá um novo coração para nós, Senhor, e nos abençoe. Vamos louvar.